O supérfluo. Numa sexta-feira do mês de março de 1956, encontramos o Chico na hora do correio e palestramos. E depois fomos andando e admirando os novos prédios que modificam a feição urbanística de Pedro Leopoldo. No ar sentíamos um assunto provocando-nos o pensamento. O supérfluo. E lembramos ao médium a preocupação demasiada de certas criaturas com a construção luxuosa de suas residências, colocando-lhes enfeites, bem-estar excessivo, dando ganho de causa à superfluidade. Perdem tempo, dinheiro, esforço, saúde na criação de monumentos residenciais. E depois não se beneficiam com os exageros do seu luxo, os exageros da sua vaidade, de sua preocupação material. Uns, como naquele caso evangélico, desencarnam deixando na terra o tesouro onde colocaram o coração. Outros não chegam a realizar seus sonhos e a desilusão vem no desencarne de um ente amado e em sofrimentos que lhe aparecem como verdadeiros educadores. O Chico, colaborando com a nossa conceituação objetiva contra o supérfluo, conta-nos casos preciosos. Abraçamo-nos e cada um foi para o seu lado. E à noite, no Luiz Gonzaga, a sessão corre, como sempre, num clima de elevação e de respeito. O Evangelho, aberto ao acaso, nos oferece a preciosa lição do capítulo 16. Não se pode adorar a Deus e a Mamon. E no final, Emmanuel obsequia-nos com a luminosa página com o título O Supérfluo, que dizia assim: Por toda parte na terra, vemos o fantasma do supérfluo enterrando a alma do homem no sepulcro da aflição. Supérfluo de posses, estendendo a ambição, supérfluo de dinheiro, gerando intranquilidade, supérfluo de preocupações imaginárias, abafando a harmonia, supérfluo de indagações, empanando a fé, supérfluo de convenções, expulsando a caridade, supérfluo de palavras destruindo o tempo, supérfluo de conflitos mentais determinando a loucura, supérfluo de alimentação aniquilando a saúde, supérfluo de reclamações arrastando o trabalho. Entretanto, se o homem vivesse de acordo com as próprias necessidades, sem exigir o que ainda não merece, sem esperar o que não lhe cabe, sem perguntar fora de propósito e sem reprovar os outros aquilo que ainda não retificou em si mesmo, de certo, a existência na Terra estaria exonerada de todos os tributos que aí se pagam diariamente à perturbação. Se procuras no Cristo o mentor de cada dia, soma as tuas possibilidades no bem, subtrai as próprias deficiências, multiplica os valores do serviço e da boa vontade e divide o amor para com todos, a fim de que aprendas com a vida o que te convém realmente à própria segurança. O problema da felicidade não está em sermos possuídos pelas posses, quaisquer que sejam elas, mas em possuí-las com prudência e serenidade, usando-as no bem de todos, que é o nosso próprio bem. Alija o supérfluo no teu caminho e acomoda-te com o necessário à tua paz. Somente assim encontrarás em ti mesmo o espaço mental indispensável à comunhão pura e simples com o nosso Divino Mestre e Senhor. Emmanuel. Como vemos os Espíritos do Senhor, à frente o querido guia de Chico Xavier, ouviram-nos a palestra construtiva.
Alegraram-se conosco, como se entristeceriam se nos ouvissem maldizendo e futilizando, e desejando colaborar com os nossos conceitos, sempre pobres de luz, ofertaram-nos mais uma joia espiritual do tesouro de seus corações evangelizados. Irmão Cirilo Pinto. O presente lindo caso ouvimo-lo na cidade de Caçapava, quando em 1952 visitávamos, com o capitão Jaime Hollenberg, os espíritas locais. Fomos hospedados na casa do caro irmão Filadelfo Siqueira, espírita abnegado, de quem nos tornamos amigo. E ali conhecemos Cirilo Pinto, vivendo numa sala em separado, sua grande prova. E ficamos impressionados com a sua conversação, sua convicção, seus esclarecimentos doutrinários e as graças que tem ganho pela mediunidade de Chico Xavier. Mais ainda nos tocou a alma o cromo que nos mostrou e que lhe foi enviado pelo querido e amoroso médium, no qual estão duas cruzes, uma pequena e outra grande, sendo que a grande é carregada por nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso irmão traduziu a delicadeza do amigo ofertante, que de forma tão expressiva lhe tornava leve a jornada, com mostrar-lhe a cruz pequena, que todos carregamos. E sua inteligente e criativa sobrinha Betty conta-nos emocionando-nos. Ela diz assim: no mês de outubro de 1936, Cirilo Pinto, velho morador de Caçapava, queridíssimo pelos habitantes, espíritas ou não espíritas, por questões políticas, é denunciado como portador de lepra por ter as mãos encarangadas. Deveria ser internado, pediu o denunciante. Deixou Cirilo Pinto a direção do Centro Espírita Caçapavaense e fugiu. Jamais lhe entregaria aos seus inimigos gratuitos, pois sabia que não era portador do mal de Hansen, tanto mais que espíritos amigos lhe haviam esclarecido sobre isso. Passando algum tempo, cessada a perseguição à sua família, Cirilo, escondidamente, volta ao seu lar e se enclausura num dos quartos, nos fundos do quintal, e vive aí suas horas dolorosas como um animal acuado. Só Deus sabe quanto sofreu. Filadelfo e Justino Siqueira, almas afeitas ao bem, foram a Pedro Leopoldo e recebem de Emmanuel, por intermédio de Chico, esta comovedora e instrutiva mensagem dirigida ao irmão Cirilo, cuja prova dolorosa o médium ignorava. E a mensagem dizia assim: meus amigos, Deus vos conceda muita paz espiritual e, sobretudo, muita coragem para enfrentardes as lutas ásperas da vida terrestre. Sei da angústia que vos dilacera o coração sensível e fraterno, em face das provas expiatórias da existência material, e conheço o sacrifício efetuado para tão longa viagem, em busca de um amparo moral para o coração. Sim, o Espiritismo veio para o esclarecimento e para a consolação. Manancial divino e sacrossanto, é nas suas águas tranquilas e puras que a sede humana, de conforto e de paz, é devidamente saciada, na perspectiva deslumbrante da vida no infinito. Depois da esteira larga das dores, desdobra-se a estrada divina da redenção, no plano imortal, e somente lá, distante do convencionalismo e dos enganos da existência na Terra, podemos compreender integralmente a causa dos sofrimentos e das provocações. Procurai confortar e amparar o nosso irmão Cirilo e suas dores, dolorosas provas. São elas rudes, mas são necessárias à sua personalidade sobre a face da terra. Não está ele atacado pela morféia,
O fenômeno orgânico do atrofiamento das mãos não tem suas raízes em uma intoxicação úrica, violentíssima e avassaladora, que ficou circunscrita em seus efeitos nefastos. Para a família, portanto, considerando igualmente os membros da família espiritual no labor da doutrina, não devem prevalecer infundados receios ou dúvidas quanto a isso. Lamentamos apenas que, considerando a necessidade das provações purificadoras, não possamos estender essa certeza ao ambiente social, onde os prezados irmãos foram chamados a trabalhar e a viver, em vista da nossa impossibilidade de eliminar, de um dia para o outro, a série de perseguições de que ele tem sido vítima, e em companhia de seus familiares e de seus amigos, e em face da necessidade do resgate penoso de passados sombrios e delituosos. Precisamos dar ainda mais tempo, esperando a manifestação da misericórdia divina, que não nos desampara. A cura total nas mãos do vosso amigo não é de se esperar. Digamo-lo com franqueza, todavia, aguardaremos as suas melhoras que hão de vir com a bondade inesgotável do nosso Divino Mestre. Convém, portanto, que o nosso amigo prossiga em seu sacrifício por mais algum tempo, de maneira a não precipitar qualquer medida que determine o deslocamento de toda a sua família tão operosa, tão fraterna e tão unida em seus trabalhos de cada dia, esperando que o tempo consiga apagar o calor das perseguições tenazes e dolorosas. Voltará o dia de tranquilidade e paz, na dor e no sacrifício. Esperemos a providência divina. Agora, perguntareis talvez, quais os atos do pretérito que motivaram provações tão dolorosas e tão duras? Mas é que os vossos olhos materiais estão obnubilados no candinho da estrutura material. O nosso irmão resgata hoje um passado de penosos débitos espirituais, quando as suas mãos lavraram sentenças inapeláveis no tribunal da Inquisição e da penitência. Nas eras que se foram, considerando-se que cada um de vós que hoje com ele sofreis, tendes igualmente a vossa parcela de responsabilidade em face das eras que se foram. Se assim me exprimo, é tão somente com o fim de elucidar-vos parcialmente, de fortificar-vos o coração, a esperança no Senhor, cuja justiça perfeita é completa, mas igualmente cheia de bondade e de misericórdia. As perseguições de hoje são reflexos das lutas de ontem, como o valor e a resignação da hora que passa representam as luzes da redenção de amanhã. Levai minhas palavras fraternas ao coração do nosso amigo enfermo. Ele me compreenderá, com o largo cabedal de crença e de fé do seu coração, com o qual foi o seu espírito fortificado desde muitos anos para a travessia das atuais provações. Em família, buscai esclarecer aqueles que ainda duvidam, consolidando a certeza de que o nosso irmão não se acha atacado do mal contagioso, segundo as afirmativas da ciência falível, mas sim na prova, onde se encontram todos os espíritos encarnados, constituindo uma obrigação de cada um ampará-lo em suas lutas deste momento. Quanto aos perseguidores, tolerai com resignação e caridade. Todas as tempestades chegam e passam, assim mesmo as mais longas, tal qual essas que vêm provocando tantas lágrimas há tanto tempo. Mas orai e esperai, cheios de confiança naquele que representa toda a verdade e toda a luz. Cada qual tem o seu dia de dor sobre a face da terra. Os que hoje perseguem, levados pela vaidade e pela ambição, amanhã
encontrarão os mesmos espinhos na estrada escabrosa da existência material. Não deveis providenciar qualquer mudança da oficina onde vos encontrais. Que o vosso irmão Cirilo sacrifique-se ainda mais um pouco, por algum tempo, aguardando a misericórdia do Pai, com o fim de harmonizar o ambiente dos seus, e que o amparem fraternalmente, como se faz necessário. Para o seu físico, deve abolir as carnes da alimentação, usar o mínimo de sal, usando depurativos e diuréticos, friccionando as mãos com os opeudelote, e esse tratamento vai lhe fazer bem, defendendo o ácido úrico e de suas manifestações. Todas as manhãs faça a ele uma fricção com uma prece. Estaremos presentes para ajudá-lo, como se faz preciso. E agora, meus amigos, despeço-me de vossos corações, desejando-vos a mais santa paz de espírito. Que o Senhor nos abençoe o entendimento, concedendo-nos muita coragem para a luta. É a rogativa sincera do vosso irmão humilde, Emmanuel. Pedro Leopoldo, 25 de outubro de 1938. 2 anos depois, desencarna a amorosa mãe de Cirilo, Dona Nazinha. E ele sofre ainda mais com isso, pois que perdera, no seu dizer, uma grande colaboradora, além de mãe extremosa. Chico Xavier, que ignorava o que se passara, recebe para o irmão Cirilo esta mensagem um mês depois do desencarne da irmã Nazinha. Cirilo, meu filho, Deus o abençoe, derramando sobre vocês todos a sua santa paz. Agradeço a Jesus com lágrimas nos olhos por poder enviar o seu coração a minha palavra de mãe, guiada por nossos dedicados guias espirituais. Quero pedir, em nome de nossas recordações do passado, quando você era o meu amparo e o meu sustento na vida. Quero lembrar-me, sim, meu filho, de nossas dificuldades e de nossas dores, esperando que Jesus esteja sempre com o coração de filho generoso e sensível. Não perca a sua serenidade nas provações dolorosas, filho. Hoje vejo que os dias melhores para o meu espírito na terra foram os do trabalho e da amargura com as penas materiais. É por isso que estou sempre ao seu lado, filho, não só pelo carinho materno, mas também pelo resgate da minha dívida de gratidão, do tempo em que, menino e moço, eu abandonava você, as ilusões das existências, para me ajudar a criar os seus irmãozinhos, aliviando as minhas amarguras domésticas. Ouça, meu filho, os conselhos de Filadelfo e da Maria. Quando você estiver acabrunhado e desalento, Filadelfo é também um segundo pai para a família, e o seu coração fraternal tem sabido retribuir todos os sacrifícios que você fez no passado para todos nós. Cirilo, meu filho, pudesse você divisar os meus olhos, vê-lo-ias cheios do pranto de agradecimento a Jesus por haver dado à nossa família a bendita esmola de espiritismo cristão. Graças a Deus, foi o seu coração o instrumento sagrado para nós todos nos dias que lá foram. Nos instantes amargos de hoje, meu filho, renda louvores a Jesus. A dor é agora menos amarga para todos, e a fé é luz que nos reconforta. Não pense que eu o deixe só. Nas suas horas tristes, bem como nas dificuldades de todos os seus irmãos, o meu coração maternal está junto de todos, rogando a Jesus fortaleza e resignação, coragem e esperança. Sim, filho, passemos as provas com paciência e confiança na providência divina.
Encorajem os seus irmãos com a resistência moral e necessária. Continue sendo a boa palavra e o amparo moral deles todos. A cada um envio o meu voto de amor e de paz, rogando a Deus os abençoe. Rogo a Jesus, ampare igualmente ao nosso filho Filadelfo, para que prossiga sempre firme em seus esforços. Que Deus os proteja e esclareça. É a súplica ardente no meu coração de mãe, que nunca poderá esquecê-los. Nazinha. Recluso, embora, ia Cirilo realizando seu trabalho junto à doutrina. Muitas vezes chegou a lutar com espíritos rebeldes, que o queriam submeter aos seus caprichos ou que prejudicavam alguém. O desencarne de uma sobrinha muito querida, afeiçoada ao bem, espírito evangelizado, fê-lo enfraquecer-se muito. E foi então que os espíritos rebeldes, velhos inimigos seus, o atacaram com êxito. Ele ficou como que obsidiado. Sofria muito e faziam sofrer todos os seus. O Chico foi lembrando. Uma carta, escrita entre lágrimas, foi enviada ao querido médium e dias depois a resposta veio, dirigida à cara irmã Betty. Que não se apoquentassem, tudo iria ser solucionado na paz do Senhor. No verso da carta, escreveu ao irmão Cirilo: recebi sua carta e acompanho o seu bom coração com as minhas preces a Jesus. Ele, meu bom amigo, nosso Mestre e Senhor, nos ajudará a carregar o madeiro de nossa redenção. Tenhamos, como sempre, a coragem e a fé. Atendamos à vontade do Mestre, meu caro irmão. Ele tem poder para nos salvar de todas as lutas. Receba um grande abraço do seu menor irmão, reconhecido de sempre, Chico. O caro irmão Cirilo, com esta cartinha, se comoveu, se animou e seguiu os conselhos do Chico. Colocou sobre a mesa o cartão com a cruz grande e a cruz pequena, que lhe fora dedicado e que lhe ficou sempre à vista, a lembrar-lhe deveres. Melhorou e entrou na luta remissiva de novo. E está hoje, graças a Deus, recuperado, vivendo sua prova com fé e resignação, levantando desanimados, burilando corações enfermos e fazendo o bem. Aí está, caro leitor, um lindo caso do irmão Cirilo, com quem oramos no seu quarto humilde quando visitamos Caçapava. Transcrevemos as mensagens de Emmanuel, de Dona Nazinha e do Chico, por contarem ensinamentos edificantes, consoladores, que poderão servir amanhã para outros irmãos também, com casos idênticos, que porventura se sintam acovardados diante da prova da luta redentora, com e por Jesus.